Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago mais um bate-papo para vocês. E hoje nosso tema vai ser: Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Há uma passagem bíblica que fala, né, para que os filhos sejam obedientes a pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Mas, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. A gente geralmente só conta, né, uma parte, né, do que é dito ali na palavra, e a gente acaba esquecendo, né, de colocar em prática também, ao invés só de falar, só de impor, colocar em prática a nossa parte. Nesse bate-papo de hoje, assim como os outros, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre as minhas experiências. Para quem não sabe, né, eu tenho três menininhos, né? O Samuel tem 12 anos, o Luca que tem 6 e eu tô à espera do Gustavo. Então eu já tenho alguma coisa para contar para vocês, né, do que eu já vivenciei, das coisas que eu tive que voltar atrás na minha posição de mãe, das coisas que eu tive também que conversar com o Lu para que ele voltasse atrás também na posição de pai, porque nós muitas vezes temos em vista que assim, olha, eu sou pai, eu sou mãe e eu não volto atrás quando eu estou errado. E aí a gente está fazendo errado quando a gente sabe que a gente provocou alguma situação constrangedora nos nossos filhos e a gente não quer voltar atrás. E a gente acaba ensinando de uma forma indireta para os nossos filhos como eles devem agir com os filhos deles também. Eu sempre digo para vocês, gente, que pai e mãe é a base, né, das crianças e vai ser o reflexo, né, do que eles vão ser lá na frente. Eu, como mulher e mãe, sou, né, responsável pela próxima, né, geração de homens, tendo meninos aqui. Se você tem meninas, você, né, é responsável pela próxima geração de mulheres. Né? Independente se você seu dia é corrido ou não, tanto de coisa que você tem para fazer. Nós temos uma responsabilidade a partir do momento que nós temos filhos. É óbvio que a gente não tem bula, que a gente não tem tudo no nosso controle, que uma hora a gente vai errar e a gente vai falar sobre isso como eu estou falando para vocês, né? A gente não tem ali tudo na nossa mão que nos faz não cometer nenhum erro, né? A gente não é santo, a gente erra, né? Mas o que a gente pode fazer quando a gente erra? Né? O que a gente pode fazer quando a gente viu que provocou uma situação complicada na vida dos nossos filhos? Né? Então, a gente tem que ter essa posição de que assim, olha, eu errei, eu vou pedir perdão. Porque às vezes a gente erra com um amigo, erra com o cônjuge, erra com um parente, o que, que a gente faz? Vai lá e pede desculpa. Mas quando é os nossos filhos, o que, que a gente faz? Ah, eu não vou sair da minha posição de pai e mãe, eu vou ficar aqui, né, na minha, porque se eu for pedir desculpa, eu vou perder a minha credibilidade diante dos meus filhos, eu vou perder o meu respeito diante dos meus filhos. E não é assim. Às vezes você veio de uma criação onde tudo foi muito difícil, onde não teve reconciliação, onde as coisas foram realmente complicadas e hoje você reproduz isso. Mas através desse vídeo eu quero que você quebre esse ciclo na sua família. Não é porque fulano e ciclano fez que você pode fazer também, que você deve fazer também e reproduzir na sua casa, sabe? Você pode fazer diferente e seus filhos a partir de você, a partir da nova história que você decidiu ter também ali filhos e conduzir melhor do que você está conduzindo, né, aí na sua casa, tá? Então eu tenho comigo assim, que toda vez que eu erro, que eu sei que eu errei, eu peço desculpa. Né? Olha, desculpa porque eu errei. Converso com o Lu também quando ele está errado. Olha, isso aqui não foi legal. Do jeito que a gente falou, não tá legal. Então a gente vai lá e pede desculpas. Agora tem um outro caso também, né? Às vezes eles precisam de uma correção, da gente falar um pouquinho mais firme, não vai, não pode, não é para você fazer. Então a gente tem que também, né, saber dosar. Olha, onde que eu estou errado e aonde que ele tem que entender, né, que aqui tem pai, tem mãe, que eles têm que dar o respeito, né, pra gente que está aqui em casa, que eles precisam respeitar a autoridade de pai e mãe, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem simples, que provavelmente já deve ter acontecido aí na família de vocês ou com vocês mesmos. De repente, o seu filho ainda está naquela fase, né, de desfraude ali, né, e às vezes está numa idade já mais, né, avançada, e às vezes quando está numa idade mais avançada ainda faxina a cama, essas coisas assim. Tem até questão médica, né, também, que a gente tem que ver, né, essas questões todas. Mas quando já tá ali numa fase assim, vamos supor uns 10, 11 anos, e ainda faxina a cama, às vezes acontece. Aí o que que você faz? Sabe que aquilo causa uma vergonha no seu filho. Aí chega uma visita na sua casa, ou vai ter lá aquela reunião de família, o que que você faz? Você conta para todo mundo.
né? Ou seu filho tá gostando de uma menininha, né? Ou começou a namorar alguém e ainda pediu, né, para que você não espalhe para todo mundo, né? Porque ainda tá conhecendo. Aí o que você faz? Conta para todo mundo. E aí você sabe que aquilo ali vai ser algo que vai fazer, né, com que o seu filho ou sua filha esteja constrangido. Gente, eu tô falando de coisas que a gente sabe que vai acontecer, algo chato, sabe? Ali entre vocês, ali, às vezes na hora da empolgação, na hora da família, você vai lá e conta, né? E aí você acaba ficando uma pessoa indigna de confiança, entende? Então, tem coisas que nem para o seu melhor amigo, para sua melhor amiga, você tem que falar, que é do íntimo da sua família, que é íntimo ali de vocês. Nem tudo você sai contando, nem tudo você abre para a pessoa. Não, mas é minha super amiga. Será que essa super amiga conta tudo para você também? Às vezes não e você nem sabe, e você tá lá contando tudo pra todo mundo. Chega na reunião de domingo, você vai lá e conta pra todo mundo. É óbvio, em tudo na vida a gente tem que separar, gente. Ó, até aqui eu faço, até aqui eu não faço, até aqui eu conto, até aqui eu não conto. Você não vai contar as intimidades da sua vida familiar, de casal, pra uma pessoa que por mais que seja amiga, né, você tá ali, né, ver aquela situação ali numa conversa, você vai ali e vai contar? Obviamente que não. E se você faz isso, tá na hora de parar, porque como eu tô falando pra vocês, tem coisas e coisas. Você tem coisas que você pode comentar, né, um desabafo, né? E tem outra coisa que você não pode, que você tem que guardar no seio familiar. E como eu estou dando exemplo aqui de filhos para vocês, essa é uma das coisas que a gente não pode estar expondo, né? Se você sabe que aquilo ali envergonha o teu filho, causa vergonha nele, não conte para a família, sabe? Não expõe a vergonha dele. Às vezes é o menino que tá com dificuldade, o menino que tá com dificuldade numa matéria, você fala, ai, que menino burro, esse menino aqui não sei o que, envergonha. Agora para e pensa, se ele parar de te contar, se ela parar de te contar, as coisas que acontecem, né? As mais básicas, a mamãe fez xixi, a mamãe tô gostando de uma menininha, tô gostando de um menininho, no caso for uma menina, ai, tô. Aí, se você se ele já sabe que você vai contar para todo mundo, quando algo acontecer de sério, como alguém apresentar uma coisa ilícita, convidá-lo ou convidá-la para uma coisa ruim, provavelmente ele não vai te contar, porque sabe que você vai espalhar para todo mundo. E ser digno de confiança, a gente começa nessas coisinhas. Você deixar com que eles entendam que eles podem confiar em você, né? Que, olha, isso aqui eu sei que minha mãe não vai contar porque é íntimo nosso, sabe? Não vai sair contando pra todo mundo, que ela sabe que aquilo ali me envergonha. Imagina você numa situação difícil, acontecer algo constrangedor com você. Aí seu amigo, a sua mãe conta pra todo mundo. Chegou seu namoradinho na sua casa, aí sua mãe fala, ah, ela não é isso, ah, ela não é aquilo. Pensa, por que que a gente acha que as crianças, gente, não têm sentimentos? Sabe? Por que que a gente acha que as crianças precisam ouvir tudo, né? O que acontece no seio familiar mesmo, diante de todo mundo, você ali contando. Por que que a gente acha que é assim? Então tem coisa que a gente não pode falar, né? Nem pra mãe, nem pra sogra, nem pro sogro, nem pra primo, pra tio, não pode. Tem coisa que é da família. Eu tô falando dessas coisas básicas, que envergonham, que né, realmente que causam constrangimento. Então, quando algo difícil, quando algo mais complicado for oferecido para ele, obviamente que ele não vai querer falar para você. Porque sabe que a primeira coisa que você vai fazer é uma reunião de família. Você vai preparar um café da tarde, vai chamar toda a sua família, vai montar um grupo no Zap, vai ficar falando para todo mundo. Então ele vai preferir o quê? Conversar com um amigo. E às vezes esse amigo não teve uma base familiar estruturada e vai só dizer para ele que tá certo, que é isso mesmo, que você é cafona. Gente, eu converso muito com os meus filhos aqui em casa. E dependendo, né, do assunto, eu vou dosando aquilo que eu vou falar. O Samuel tem 12 anos, então eu falo com ele sobre algumas coisas, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Falo para ele, olha, que você não precisa ficar com um monte de pessoas. Eu dei o exemplo, né, do papel com a cola. Quando você gruda o papel, quando você descola, fica um pedacinho seu ali, um pedacinho ali. Eu explico, gente, sobre relacionamentos que não tem a hora de namorar ainda. Tem um tempo para que ele estude, que ele trabalhe, para que ele tenha condição, né, na vida dele para poder construir uma família, sabe? Falo com ele sobre oração, coloco para orar assim antes de ir para a escola, para orar antes de dormir. Né? A nossa base aqui é cristã, então a gente ensina princípios cristãos aqui dentro da nossa casa, entende? Às vezes você não tem nenhum tipo de religião, né? Não é só a questão da religiosidade, gente, é questão de princípios, sabe? Ensinar como viver em comunidade, com sociedade, sabe? Como ser uma pessoa boa, independente da religião, sabe? E aí, eu ensino essas coisas pra ele, ensino, olha, Samuel, te convidarem pra ficar com a menininha.
ali e você não quiser ficar, entenda que não é hora, você só tem apenas 12 anos. Não cabule aula, por isso que eu falo para vocês que eu olho o caderno dele todos os dias quando chega da escola, eu coloco lá caderno visto pela mãe, para o professor ver que ele está sendo acompanhado em casa, para ele ver que eu vou olhar o caderno dele até o último dia que ele sair da escola, eu vou olhar ele de exagero. Eu prefiro exagerar olhando o caderno dele e já ser uma coisa que ele já está acostumado desde lá do pré, né? Porque não adianta eu pegar o menino agora no segundo ano e falar daqui seu caderno que agora eu vou colocar o caderno visto pela mãe. Pode acontecer? Pode. Primeiramente a pessoa pode estranhar, né? Mas eu pego, olho desde o pré. A mesma coisa eu faço com o Luca. Então quando ele chegar no terceiro ano, ele vai saber que eu ainda vou continuar olhando o caderno dele. Agora que a gente tá soltando um pouquinho ele para poder ir pra escola sozinho, ele quer voltar sozinho, mas como já tá à noite, a gente não tem ainda a confiança de deixar ele vir sozinho. Então assim, a gente consegue entender quando é medo, né? Porque, olha, pode acontecer alguma coisa grave quando a gente, como pai e mãe, quer privar nossos filhos de tudo. Então, assim, a gente tem que saber também um momento, né, de falar, um momento de deixar, um momento de não deixar. Então eu entendo que, apesar de todos os riscos, eu não posso deixar meu filho numa bolha. Ele tem que conviver em comunidade, ele tem que saber se defender, ele tem que saber ser mais esperto. Então ele vai para a escola sozinho, mas na hora da volta, ele volta com o pai dele, entende? Então, de pouquinho em pouquinho. Então a mesma coisa eu faço nas conversas, né? Olha, até aqui eu falo, quando ele tiver com uma certa idade, o pai dele vai sentar com ele, vai conversar com ele, gente, aqui a gente vai conversar sobre tudo, sabe? Como isso, como aquilo, como aquilo, como aquilo outro, gravidez precoce, que eu já contei pra vocês, gente, que na quinta série tinha uma menina, gente, que a mãe dela levava ali, né, a frutinha dela, levava no cheirinho, a menina, gente, assim, ninguém nunca imaginaria aquilo. E tinha um menino também lá, né, então a gente, assim, né, nossa, é muito paparicada, muito, daqui a pouco essa menina aparece grávida. Então, às vezes, a mãe ofereceu muito, muito carinho, muito tudo, mas algumas coisas privou de falar. Ah, não tá na hora ainda. Não tá na hora. A mãe está errada, a gente não. A mãe fez aquilo que ele estava ali diante dos olhos dela, entendeu? Então, assim, a gente não pode falar assim, ah, você tá errada, não, você não tá errada, não, você não julgar, porque, como eu falei, a gente não vem com bula. A gente às vezes erra, né? A gente, poxa, errei. E agora? Agora, né? A gente tem que ver como a gente vai fazer com a situação, vamos cuidar, vamos fazer crescer também com pessoas com princípios e tudo mais. Mas, às vezes, a gente dá tudo do bom e do melhor. Ah, eu quero dar tudo que eu não tive, vou dar pro meu filho. E a gente acaba esquecendo de falar do que tá aí. E às vezes a gente não ensina, mas lá fora o mundo ensina na prática. Entende? E ensina na prática. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de acordo com a idade, conversar de pouquinho em pouquinho. É uma criança bem pequena, olha, não deixa colocar a mão ali, não deixa colocar a mão aqui, não pode, seja de família, seja fora, não aceita nada dos outros, não aceita alimento dos outros. Até hoje, se a mãe chega com coisas da rua, chega aqui dentro de casa, deixa eu ver o que foi que deu, não sei o que, não, isso pode jogar fora. Não, isso, e tudo, gente, tudo é assim, sabe? E a gente vai conversando conforme a idade. Então, o Lucas, a gente tem uma conversa, o Samuel, a gente tem outra conversa. Vai chegar uma hora que a gente conversa com o Samuel hoje 12, a gente vai conversar com o Lucas quando o Lucas tiver 12. O Samuel vai fazer 18, quando o Samuel chegar aos 18, a conversa vai ser diferente. Para ele não cair em coisas que muitas vezes acontecem porque o pai e a mãe têm medo de falar. Então, não é você escancarar, nossa, eu vou falar tudo aqui agora. Eu vou. Não, gente, a gente tem que ter bom senso, falar de acordo com aquilo que a gente pode, a gente está sentindo que a gente pode falar. Entende? Então a gente começar a conversar com eles sobre esses assuntos, sabe? Então é deixar eles atentos, olha, o mundo é assim, assim, assim. Você não, dentro da sua casa você não ouve um palavrão. Dentro da sua casa é assim, mas lá fora você vai ouvir. Tanto quando os meninos viram alguém falando palavrão, assim, com mais, né, intensidade, assim, meu Deus, o lixo na rua. Porque dentro de casa eles sabem que não pode jogar lixo na rua. Não é legal ficar falando palavrão, sabe? Aqui em casa a gente pensa assim, tem gente que pensa lá fora e vai falar, oh, vai parar de falar palavrão, oh, para. Não, cada um tem uma criação, entende? Então, como a gente está criando os nossos filhos? Como a gente está fazendo com os nossos filhos, sabe? Isso aqui não é algo para falar para vocês assim, ah, nós temos que ser assim, 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 assado. Não estou aqui ditando regras para vocês. Estou dando algumas dicas como mãe que eu estou fazendo, que eu estou vendo que está indo num caminho bom. E outra coisa para finalizar aqui para vocês, gente, às vezes, você criou seu filho com todo amor e carinho, sua filha com todo amor e carinho. Aí cresce e desvia daquilo que você ensinou, né? Às vezes fala, nossa, mas eu fiz tudo, meu Deus do céu, tava indo tão bem, como que desviou? Como que afastou? A gente aqui como cristãos, a gente fala assim, nossa, você pode ser irmã do coque, a fervorosa, filho de pastor não é pastorzinho, né? A palavra fala assim, pra gente ensinar o filho o caminho que ele deve andar e jamais ele vai desviar dele. Isso não quer dizer que eu ensinei meu filho o tempo todo e lá na frente ele não vai falar assim, ai não, eu vou seguir isso que minha mãe quer, que meu pai quer a vida inteira. Não, ele é uma pessoa individual. Eu não vou responder pelos meus filhos diante de Deus.
Mas eu também não vou ficar lembrando se isso acontecer, né? De afastar, óbvio que a gente vai ficar triste, mas né, é uma pessoa. Eu não posso ficar forçando goela abaixo, nem por força, nem por violência, diz a palavra, sabe? Mas eu não vou ficar lembrando, né, sobre Deus, meu filho. Ah, Deus, não, vou começar a lembrar Deus sobre o meu filho. Entendeu? Então, assim, a gente começar a pensar dessa forma. Então, assim, se acontecer, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquila, porque a palavra foi lançada. Quantas vezes você fez alguma coisa errada, você sabia que você está fazendo alguma coisa errada, porque sua mãe te ensinou, porque seu pastor, porque o padre te ensinou, porque alguém te ensinou. E você mesmo assim fez, mas você sabia que você estava fazendo errado, porque a palavra foi lançada, alguém te avisou, alguém te alertou, você não caiu enganado. Então nós somos indesculpáveis nesse sentido, entende? Então assim, nós temos que parar para pensar dessa forma, poxa, eu fiz a minha parte, eu vou continuar fazendo, que é orando, que é alertando quando tiver alguma coisa errada, mas não vou ficar lembrando, ah, filho, tá errado, ah, filho, não sei o quê, ah, Deus, não. Vou começar a lembrar Deus sobre meu filho. Senhor, tá nas tuas mãos, assim, assassado. A minha parte eu fiz. Não se sentir culpado. Agora, assim, quando você vê que você realmente foi a causadora de um constrangimento, alguma coisa que fez realmente seu filho se afastar, alguma coisa assim, o que a gente tem que fazer? É reconciliar, pedir perdão, né? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, e tentar novamente, sabe? Quanto a vida é a esperança, né? Você voltar lá e falar, filha, desculpa, eu falei isso, eu falei aquilo outro, me perdoa, entende? A gente aprender a pedir perdão também quando a gente entende que a gente foi o motivo do constrangimento, entender que a gente não tem que pedir desculpa só pro amigo, ou pro parente, ou pro cônjuge quando a gente vê que tá errado. Não, é pedir desculpa também pros nossos filhos, para que lá na frente eles reproduzam isso na casa deles também. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de joinha para poder avaliar o vídeo. Contar aqui para mim as suas experiências. Ah, Lídia, eu concordo. Ah, Lídia, eu não concordo. Fala aqui para mim o que você achou, tá? Vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo também aqui no canal, conhecendo os outros conteúdos. Mas se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigada pela sua presença e companhia aqui, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então, beijo, tchau, tchau. Eu espero no próximo vídeo.